O Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de 3 programas sobre os 6 meses do governo Lula III, na visão dos movimentos sociais populares. Hoje nós recebemos o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Rodrigo Rafael, o Rude, e a assentada da Reforma Agrária e integrante da direção nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, Ana Isabel Ramalho. Isabel, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda, Isabel. Boa tarde, obrigada, Marcos. É um prazer poder participar desse espaço que nós consideramos muito importante para os trabalhadores, de maneira especial para o campesinato e para as mulheres camponesas desse nosso país. Gratidão aí pelo espaço. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco. Um grande abraço aí para todo mundo que está acompanhando o programa. É um prazer também estar aqui. E acompanhando o Trilhas hoje, a estudante do 5º período do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Giovana Botelho. Seja muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, é um prazer participar e poder estar aqui. Bom, eu pediria inicialmente a vocês, Rodrigo e Isabel, que fizessem uma análise política mais geral sobre esses 6 primeiros meses do governo Lula III. As expectativas iniciais do dia da posse foram superadas, foram revertidas ou se mantiveram na mesma, né? Então, eu pediria primeiro a Rodrigo para fazer essa análise política mais ampla desses 180 dias. Por favor, Rodrigo. Então, Marco, é um desafio grande aí fazer esse balanço, mas eu acho que é extremamente necessário, né, para o campo democrático, progressista, estar fazendo essa avaliação. Primeiro, de um programa que foi vencedor nas urnas, né, um programa de defesa das políticas públicas, de retomada de um Estado democrático de direito, e acho que esses 6 primeiros meses mostram um desafio que é restaurar, né, uma lógica de Estado que seja promovedora da democracia, né, em contraponto ao que a gente teve nos últimos, desde o golpe, né, desde 2016. Então, acho que o desafio do governo Lula não foi pequeno, tendo uma conjuntura também no Congresso desafiadora, né? Um dos governos que teve a menor base de apoio no Congresso da história da nossa recente democracia, né? Acho que tirando o governo Collor, o governo Lula III é o governo que tem a menor base de apoio, e também com o contexto, né, da correlação de forças, que também apontava para um conjunto de outros desafios, né? A direita que hoje existe não só no Brasil, mas no mundo, não é a mesma direita que Lula enfrentou nos seus primeiros governos, né? A gente tem a consolidação aí de um campo de extrema direita que teve sua expressão mais evidente no dia 8 de janeiro, né? Então, governo Lula com exatamente uma semana, né, pouco menos de uma semana de trabalho, foi obrigado a enfrentar uma tentativa de golpe de Estado, né, algo que nunca houve, né, na história do nosso país, a invasão dos 3 poderes, um verdadeiro show de horrores, que também mostrou o enraizamento dessa extrema-direita nas instituições, né? Acho que a CPMI do 8 de janeiro ainda está em curso e tem como objetivo aí visibilizar aí não só os envolvidos diretamente, mas os mandantes e todos aqueles que foram responsáveis não só pelo que aconteceu no 8 de janeiro, né? A gente viu um encadeamento aí de fatos que mostram aí um processo de radicalização da extrema-direita que precisa ser identificado e devidamente punido, né? Mas é muito simbólico que também a gente tenha vencido aí esse primeiro semestre do governo com Bolsonaro inelegível também. Acho que é um símbolo
do ponto de vista da punição devida dessa extrema-direita que mostrou todo o seu golpismo e todo o seu descompromisso com a democracia. Mas eu acho que, voltando à questão do programa que foi eleito nas urnas, né, acho que a gente teve, de fato, uma retomada da democracia, das políticas públicas, da lógica de direitos nesses primeiros 6 meses. Né, a gente vê uma queda da inflação acentuada, uma política de valorização do salário mínimo, a retomada dos espaços de participação social. Eu e Isabel, por exemplo, somos conselheiros do Conselho de Participação Social, que foi uma inovação criada pelo governo Lula, né, pensando como recriar os espaços de gestão democrática no país, não só pensando a dinâmica da ativação, né, de conselhos setoriais, mas pensando aí do ponto de vista mais geral da política de governo, né? Como é que a gente vai organizar os movimentos sociais para estarem nesse debate? A gente está, por exemplo, né, finalizando agora o processo do PPA participativo, que realizou plenárias em todo o país para escutar da população as prioridades em relação às políticas públicas até o final da gestão. Então, tem um conjunto aí de indicadores, né? A gente, por exemplo, do ponto de vista da moradia, né, falando do quanto o movimento de luta social urbana, a gente teve a maior queda no mês de junho em relação ao preço do aluguel, do IGPM, desde 1989, né? Nos últimos 34 anos, a gente não tinha tido uma queda tão acentuada no valor do aluguel. Então, a gente tem aí indicadores que mostram a retomada da economia, ainda tem indicadores que preocupam, como, por exemplo, a questão das taxas de juros, né, que ainda são elevadas e estão servindo de um freio de mão aí da retomada da nossa economia, mas do ponto de vista geral, né, do ponto de vista do que a gente tem de indicadores sociais e econômicos, a gente tem fatores muito positivos nesses 6 primeiros meses. Preocupa algumas medidas do governo, obviamente, o próprio arcabouço fiscal, acho que é o elemento aí mais problemático, vamos dizer assim, que eu acho que também aponta aí para um limite concreto em relação à possibilidade de construção das políticas públicas, né? O governo começou com um processo de articulação política com o Congresso importante, que derrubou, né, também junto com o STF, a questão do teto dos gastos. Bastava uma lei complementar para a gente criar um novo regime fiscal. No Brasil, infelizmente, o arcabouço ele apresenta aí ainda uma lógica de construção de tetos, né, em função de inflação, das receitas do governo, etc., que estabelecem alguns limites do ponto de vista da constituição de políticas públicas e do programa que venceu as eleições, mas a gente vai lutar aí para que a gente consiga ampliar essas políticas nos próximos anos. Eu acho que as sinalizações nesse início de governo são extremamente favoráveis nesse sentido. Rodrigo, antes de passar a palavra para a Isabel, uma pergunta a queima-roupa. Te surpreendeu a falta de manifestações por parte dos setores mais extremados à direita, por exemplo, por ocasião da aprovação no TSE da inelegibilidade de Bolsonaro? Acho que houve uma repercussão muito desfavorável, né, do ponto de vista do campo da extrema-direita, do que foi o 8 de janeiro, né? Acho que jogou o conjunto responsável da sociedade brasileira contra essas manifestações mais golpistas. Então, acho que teve uma certa, apesar da manutenção de um núcleo de apoio aí ao bolsonarismo, né, principalmente no Congresso também, houve uma certa corrosão aí da base de apoio social da extrema-direita, né? Eu acho que isso é um fator muito importante como resposta do que aconteceu nos últimos anos. Então, não só agora em relação ao julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro, mas na própria volta de Bolsonaro, né? Bolsonaro fugiu do Brasil depois das eleições, né? Não reconheceu a vitória de Lula, saiu do país, né? Há indícios fortíssimos que operou para que acontecesse a tentativa de golpe. A sua volta
passou totalmente despercebida do ponto de vista das mobilizações sociais, e agora também a sua inelegibilidade. A gente espera que, para além disso, tenha uma punição concreta para todos os crimes cometidos por Bolsonaro, né? A pauta do sem anistia, né, para os golpistas foi uma pauta que moveu muito a sociedade nesses primeiros 6 meses de 2023, que a gente espera que tenha aí, siga tendo consequências do ponto de vista social e institucional. Isabel, por favor, a tua análise geral sobre esses 6 primeiros meses do governo Lula 3. Muito bem, muita responsabilidade aí, porque falar de 6 meses de governo a partir dos movimentos sociais do campo é um desafio bastante grande para nós, né? Mas é importante considerar que no ano anterior nós elegemos como prioridade, independente, né, da situação que a gente estava vivendo, a necessidade de eleger o governo Lula. Porque a gente compreendia que ou você elege o governo Lula ou a gente fica sem nenhuma condição de seguir existindo enquanto classe trabalhadora, mas de maneira muito especial enquanto campesinato, né? Enquanto gente do campo, com as condições ao que o último governo nos levou, né? Foram 6 anos de desmonte total e o nosso povo chegou numa situação de extrema, que ou a gente garantia que Lula fosse eleito para a gente respirar, ter fôlego, para se reorganizar, né, para se botar novamente nas fileiras, ou a gente teria muita dificuldade de seguir com o nosso processo de luta e de organização no campo. Ter garantido a vitória nas urnas foi para nós um marco muito, muito importante. Isso mexeu muito com a vida, com a alma e com o sentimento do nosso povo camponês. As expectativas, então, que a gente tinha para os primeiros 6 meses de governo, na nossa reflexão bastante simples e humilde, né, principalmente a partir do Movimento dos Pequenos Agricultores, onde eu participo, na nossa reflexão é de que é impossível, né, a gente não tem como exigir ou querer ou esperar que fosse feito mais do que aquilo que já se conseguiu fazer. Primeiro, porque a gente sabe que nós ganhamos uma eleição apertada. Segundo, porque a direita, a extrema-direita, tem um processo de organização construída nesse país. A gente ganha o governo, mas a gente continuou sendo minoria no Congresso e no Senado. Então, isso já mostrava para nós que não seria fácil e não seria simples governar nesse cenário. E, portanto, isso ia exigir de nós, dos movimentos, né, do povo, muita paciência para lidar com essa situação. Então, foi isso que a gente procurou fazer nesses 6 meses e tentar acompanhar de forma não passiva, mas de forma ativa, o processo de instalação e até mesmo de início de governo, né? Para nós, dentro da nossa expectativa, nós entendemos que o governo conseguiu fazer bastante ações que mostra para o povo a sua responsabilidade com o que ele, com o seu discurso, com o seu argumento, com o seu projeto de governo. Ele está sendo bastante coerente com o que foi apresentado para a sociedade brasileira, o que foi apresentado para nós enquanto campo brasileiro. O esforço da parte do governo vem sendo feito. A gente sabe que é uma queda de braço, que há muito que negociar, que há muito que se barganhar, que precisa trocar muitas coisas e, portanto, as coisas não acontecem no tempo que a gente teria necessidade que acontecesse, né? Mas, assim, já considerando todos esses elementos que o Rudy trouxe e que também nós comungamos dessa mesma compreensão, dessa mesma leitura, nós estamos entendendo que foram 6 meses onde o esforço foi feito para tentar trazer para dentro do governo uma cara da participação social, foi tentar dizer para o povo brasileiro que esse povo precisa também assumir esse governo para garantir que seja possível efetivar aquilo que a gente precisa, para que seja possível que a gente siga respirando, para que seja possível que a gente se organize e crie condições para a gente botar muita gente fazendo muita coisa nesse país, né? Então, para mim, esses 6 meses, ele foi assim uma sinalização, ele foi um aceno
de dizer assim, olha, a gente precisa, o governo precisa de ter o povo dentro dos espaços de governo, precisa ter o povo organizado, precisa ter o povo mobilizado, fazendo ações para que a gente, de fato, consiga manter o governo, mas mais que isso, poder fazer as ações que precisam ser feitas, né? A gente sabe que não está fácil, a gente sabe que não está simples, mas a gente já consegue palpar, já consegue pensar, já consegue vislumbrar a disposição política do governo Lula. Na nossa reflexão, por exemplo, Lula, esse é o governo em que o Lula está tendo uma maior posição política, que ele está tendo uma maior postura de classe, que ele está mandando o recado, que ele está dizendo, que ele está botando o dedo nos principais problemas que o país vive. Então, assim, bastante simples e de forma bem do nosso jeito camponês mesmo, nós estamos com a nossa esperança alimentada. Esses 6 meses serviu para regar uma esperança que o nosso povo carregou durante os últimos anos, que ela foi abafada, que ela precisou ser camuflada muitas vezes, e esses 6 meses nos permitiu que a gente pudesse devolver essa esperança ao nosso povo, né? Então, assim, tem vários acenos, vários comportamentos do governo, esses espaços de participação em que o Rudi acaba de citar, né, as plenárias estaduais do PPA, ele tem sido uma experiência, um exercício que ele é muito novo para o nosso povo, né, que é de estar nesse espaço de governo, que é de propor, que é de ajudar a elaborar, que é de ajudar a construir. Então, isso está sendo pedagogicamente muito importante. Creio eu que para parte do governo, mas para nós, enquanto movimento social, também de uma valia muito grande, né? Então, assim, bem simples para dizer que nós estamos bastante esperançosos e esperançosas nesse nosso governo a partir do que a gente conseguiu construir nesses 6 meses, sendo bem sincero aqui da nossa parte. Isabel, enquanto Giovana prepara a sua pergunta, também uma outra pergunta vapt-vupt. As primeiras análises eram de que teria havido uma vitória eleitoral, teria sido derrotado eleitoralmente Bolsonaro e a extrema-direita, mas ainda não politicamente. Passados 6 meses, já é possível dizer que esse é o caminho político para a derrota da extrema-direita e do bolsonarismo, para além da vitória eleitoral das eleições passadas? Camarada, eu, assim, sinceramente, o que a gente tem sentido é de que a gente não pode cair nesse rumo de dizer que tá vencido e que está ganho a guerra, né? Há um caminho muito longo, ele não está simples quando a gente vai para as pontas, que a gente chama, que é o campo, que é o lugar onde a gente pisa, que é os territórios onde nós estamos. Nós ainda vivemos em territórios extremamente minados, nós ainda vivemos concretamente na ponta muita dificuldade de mobilizar gente, de organizar povo, porque o efeito bolsonarista, mas mais que isso, o efeito da direita, da extrema-direita, enfim, né? Está muito forte ainda. E a gente precisa estar bastante vigilante, nós não podemos dormir com os olhos desse povo, né? Então, o desafio ele está posto ainda para nós, e de forma muito forte ainda. Mas é possível. Obrigado, Isabel. Giovana, você quer fazer a tua pergunta agora, por favor? Eu acho que congelou. Acho que Giovana congelou. Então, eu já apresento uma próxima pergunta. Rodrigo, do ponto de vista específico do MTST, das bandeiras do MTST, da luta por moradia, da luta pela reforma urbana, da luta pelo direito à cidade, como é que você avalia esses 6 primeiros meses do governo Lula? Então, Marco, eu queria só, do ponto de vista do aspecto mais geral, trazer um fator importante também, que é como o Brasil retoma a sua representatividade do ponto de vista internacional, né? Acho que
a gente tinha vivido momentos em que o Brasil, o presidente Bolsonaro era persona não grata nos espaços de articulação, integração internacional, e a gente se recoloca agora com o governo Lula, né, não só a partir da presidência do Mercosul, mas do contexto da relação com China, com os BRICS, com a própria Europa, né? O Lula colocou que não ia assumir acordo multilateral onde o Brasil fosse exportador, mero exportador de matéria-prima, enfim. Acho que se coloca numa perspectiva de soberania nacional totalmente diferente do que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que para pensar a política urbana, a gente também tem diferenciais importantes, não só a recriação do Ministério das Cidades, que é um ponto fundamental para o MTST, mas também a criação da Secretaria das Periferias, que mostra aí uma mudança de lógica de pensar a política urbana, não só a partir das caixinhas tradicionais, né, da política urbana nos últimos 30 anos, que era moradia, mobilidade, saneamento e o planejamento territorial, mas traz uma perspectiva de integração aí das políticas públicas nos territórios periféricos, né? O próprio programa Periferia Viva, que está sendo construído no âmbito da Secretaria das Periferias, aponta para isso, a retomada do Minha Casa Minha Vida, que também não é o mesmo programa que foi criado em 2009, que tinha como objetivo ali mais ser uma política econômica, né, de resposta à crise de 2008, de alguma forma absorvendo muita mão de obra, aquecendo o mercado da construção civil. Tem uma outra lógica o programa Minha Casa Minha Vida hoje, não só da meta de construção de 2 milhões de habitações, mas a criação, por exemplo, inclusive, com a incidência importante dos movimentos sociais, do mandato do companheiro Guilherme Boulos, que conseguiu incluir na proposta do programa, por exemplo, o subsídio verde para ter um incremento aí nas tecnologias socioambientalmente sustentáveis, a questão do subsídio localização, né, para garantir que os empreendimentos sejam bem localizados, né, quebrando com a lógica da política de moradia de interesse social, que era da lógica da periferia, de lugares mal localizados, a lógica do subsídio qualificação, que pensa não só o acesso à moradia nos empreendimentos, mas também geração de renda, a questão de equipamentos comunitários, enfim, uma outra lógica de pensar o acesso da população em situação de rua ao programa habitacional, da requalificação de imóveis vazios em áreas centrais. Então, é uma outra lógica de pensar a política urbana que está sendo implementada a partir do Ministério das Cidades, da Secretaria das Periferias, para nós é fundamental, né? Acho que é importante avaliar que os governos do PT, apesar de terem avançado muito no desenho da política urbana, também foram especulação imobiliária, o que foi dessa lógica aí para reverter esse processo a partir de um conjunto de programas. São a questão do saneamento, né, dada não só em relação ao novo marco do saneamento que foi aprovado no governo Bolsonaro, mas em relação à própria lógica, né, que inclusive a primeira derrota do governo Lula no Congresso foi em relação ao PDL, o projeto que visava assustar aí artigos do decreto de Lula sobre o saneamento, né? Inclusive está sendo debatido novamente como é que se recoloca esse debate do saneamento. Então tem um conjunto aí de questões que são sensíveis, que a gente precisa analisar do ponto de vista, né, desse novo contexto, mas que tem avanços muito expressivos. Isabel, eu teria uma questão a fazer, mas acho que Giovana já está conectada aqui. Giovana, você quer fazer uma pergunta para Isabel e para Rodrigo? Posso sim. Por favor, então. Pronto. Eu tinha elaborado uma questão sobre os dois movimentos, tanto para o MPA como para o MTST.
E é sobre que a gente já sabe que o governo passado ele instaurou um fascismo na nossa sociedade brasileira. E assim, a gente tem essa consciência de que isso vai perdurar por muito tempo ainda. A gente não tem nem previsão de quando isso vai se extinguir, se de fato um dia realmente vai, né? Isso se tornou uma das maiores dificuldades para os movimentos sociais, que além dos desmontes, teve o incentivo de várias falas pejorativas. E eu queria saber como vocês encaram hoje essa dificuldade, que de um Bom, acho que a pergunta da Giovana é exatamente essa, né? As dificuldades em termos organizacionais, de cada um dos movimentos, tendo em vista exatamente o fortalecimento da extrema-direita bolsonarista desde 2016, desde o golpe de 2016. Por favor, Isabel. Então, Giovana, na verdade, a gente sabe que quando o povo vai perdendo o que ele conquista, ele também acaba, junto com isso, perdendo muitas das vezes, a sua disposição. Nesses últimos 6 anos, no caso do campo, nós sofremos um processo de desmonte, literalmente, de tudo que a gente havia conquistado, a duras penas, por longos anos, né? Perder isso no campo, perder conquistas como o PAA, como o PNAE, como o Mais Médico, enfim, isso é você perder toda a sua condição de dignidade mínima, que é o que a gente tem, a gente não tem um campo tão belo, né? Já não tinha, e quando você perde o mínimo que você tem, você volta na condição quase que de miserável, né? Quando você rebaixa essa situação, a gente rebaixa também a capacidade de organização do povo. Por exemplo, no caso dos pequenos agricultores, nós perdemos toda a nossa condição de seguir fazendo produção. Os que ainda fazem, os que ainda teimam, né, os que teimaram durante esses 6 anos em fazer a produção, foi com muito sofrimento. Né, com muito sofrimento. E isso criou um desmonte no processo organizativo, porque só a boa vontade, só a disposição não consegue sustentar. Né? Isso, para nós, é fato, é realidade. Porém, o processo de teimosia, de você seguir regando, né, o sentimento, o processo do desenvolvimento da solidariedade, o tema da solidariedade, inclusive, foi um dos temas que nos manteve vivos e vivas durante todos esses últimos 6 anos de governo Bolsonaro e pandemia, né? Porque no exercício da solidariedade a gente conseguia fazer o encontro das dificuldades e dos problemas do povo do campo com o povo da cidade. E isso a gente conseguiu criar esse sentimento. Por isso a gente ainda tem condição, por isso nós chegamos no final desse governo e no início do governo Lula, ainda conseguindo respirar. Né? Foi exatamente pelo exercício da solidariedade, que jogou um papel fundamental. Né? Agora, para nós, assim, é muito certo, tem muitas possibilidades da retomada da organização social. Né? A gente precisa muito que o governo também siga entendendo isso. A gente precisa muito que o governo compreenda o papel da organização social nesse país, nesse novo período que nós estamos vivendo, mas há uma possibilidade muito grande. Nesses últimos 6 meses, onde a gente vem retomando o processo de movimentação do nosso povo, na ponta, na base, a gente já percebe essa disposição do povo em ir retomando gradativamente. É claro que, por ter voltado na situação que nós voltamos, isso também nos ajuda a refletir como que as políticas públicas, dependendo do método e da forma que elas são aplicadas, né, isso não, muitas vezes isso não permite que elas reflitam ou que elas se tornem, né, ou que elas apareçam para nós em organização social, né? E para nós essa é uma das questões de fundo que a gente precisa trabalhar melhor nesse governo, nesse terceiro governo Lula, que é fazer das políticas sociais instrumento também de organização social, e que não basta só as organizações sociais entender isso, é preciso que o governo também entenda, esteja entendendo, para que a gente possa, de fato, fazer o que a gente precisa ser feito, né? Mas, assim,
a esperança ela está mantida, ela está de pé. É como uma brasa debaixo do monturo e que qualquer hora ela pega fogo e ela acende, né? Então, a gente tem bem essa certeza assim, alimentada e regada na nossa militância, né? Tá bem interessante esse processo de retomada da reorganização dos nossos povos, nos nossos territórios, nas nossas comunidades. Rodrigo, vou acrescentar só um elemento à pergunta de Giovana. Quais as lições, em termos organizacionais, o MTST tira dos tempos adversos do governo Temer e principalmente do governo Bolsonaro? Então, Marco, eu acho que Isabel construiu um panorama geral do qual a gente tem em pleno acordo em relação ao avanço da extrema-direita e que, como eu falei, não é um avanço que se dá localizado, né? É um avanço que é um avanço global, né? Por exemplo, as últimas eleições da Espanha mostram isso, né? O avanço da extrema-direita do ponto de vista institucional, a própria Itália, enfim, o que passou Chile. recentemente na França, Chile, com a questão da Constituinte. Então, não tem um processo de derrota plena dessas forças sociais que hoje se organizam em torno dos ideais da extrema-direita, mas eu acho que tem um valor expressivo, né, dentro da ideia do sentimento da política pública, das saídas coletivas, né, da ideia da solidariedade que não podem ser desprezadas, né? Acho que o MTST nesse contexto, né, aprendeu muito. E aí respondendo sua pergunta também, Marco, acho que a experiência das cozinhas solidárias, como Isabel colocou, foi um pouco pensar que a solidariedade precisa se transformar concretamente em organização política, né? Acho que o processo de construção de uma identidade, de valores solidários na nossa sociedade é fundamental, mas se isso não se converte em um processo de organização permanente, tudo isso vai por água abaixo, né? A gente pode até fazer mobilizações de rua expressivas, mas se a gente não reconstrói os vínculos a partir da dinâmica territorial, né? Vínculos esses que estão sendo disputados cotidianamente pelo fundamentalismo religioso, pelos setores militarizados da nossa sociedade, enfim, pela dinâmica permanente de fake news, né? Desse discurso de ódio corrente que a gente recebe todos os dias nos nossos celulares, nas redes sociais, enfim. Então, a gente precisa trabalhar numa política permanente de comunicação popular que tenha a capacidade de enraizamento, mas também com ação política concreta, né? A questão da cozinha solidária, ela mostra que, né, todos os dias distribuir alimento, né, com debate da segurança alimentar e nutricional, essa articulação campo-cidade, que não foi vista só em relação à questão das cozinhas solidárias. Eu queria destacar, por exemplo, a experiência da campanha Despejo Zero, né, que a gente conseguiu fazer no contexto da pandemia, que impediu, né, que milhares de famílias fossem despejadas no contexto da pandemia. Cresceu 900% as ameaças de despejo no contexto da pandemia. E foi essa união, essa unidade entre campo e cidade que foi capaz de fazer com que, por exemplo, o STF desse uma decisão favorável aí em relação ao direito à moradia, a garantia do direito constitucional à moradia e enfrentando o latifúndio, enfrentando a especulação imobiliária, coisa que há anos atrás era algo impensado, e foi justamente esse contexto, né, de crise social, junto com o processo de organização dos movimentos sociais, que conseguiu criar inovações e vitórias importantes como essa. Então, acho que é fundamental olhar para esse momento da história e dizer que, em um momento em que o neoliberalismo, que a lógica da vida estava cada vez... caiu e voltou aqui, né? Voltou. Que a gente vivia, né? Uma lógica... Isabel, o Rodrigo está com problema
na Acho conexão. que agora Rodrigo, voltou. voltou, Rodrigo? Se tu puder concluir, então, o raciocínio. Só para arrematar. Perfeito. Não, então, num momento que a gente viveu, né, nos últimos anos, Não, Rodrigo está com problema. Rodrigo, depois nas considerações finais, tu retoma estão me essa ouvindo? tua. Estamos te ouvindo. Tá. Não, caiu. Isabel, eu voltaria a você, então, naquela pergunta sobre especificamente sobre políticas direcionadas à luta por reforma agrária, incentivo à agricultura familiar, o que pode ser saudado como positivo nesses 6 primeiros meses do governo Lula 3? Então, para nós do campo, uma das questões fundamental é a posição do governo Lula em relação à questão ambiental no nosso país, a posição que ele tem demarcado. Isso demonstra muita ousadia, muita coragem, muita responsabilidade, porque ele não está mexendo com um bicho pequeno, né? Ele está tocando na alma, no coração do inimigo mesmo, né? E do avanço do capital, inclusive, e principalmente na região amazônica, né? Então, isso tem demarcado politicamente a posição bastante importante desse governo. O lançamento do Plano Safra, mesmo ele estando bem longe de ser aquilo que vai fazer grandes transformações no campo, mas ele também traz ali no seu bojo iniciativas bastante consideráveis para o campo, principalmente porque amplia, né, o volume de recurso, mas mais que isso, porque consegue considerar, trazer para o seio dessa política de crédito vários setores que não eram contemplados, inclusive nos próprios governos anteriores, né? E inclusive do próprio PT, vários grupos que ficavam fora e que nesse plano agora, nesse plano Safra anunciado recentemente, essas camadas aí do campesinato passam a ser contempladas, né? A retomada do programa do PAA, de forma mais robusta, claro que ainda está longe de dar conta, né, da demanda que precisa, olhando para a temática do enfrentamento à fome nesse país, nós entendemos que ainda está tímido, que é frágil, né, para dar conta de responder à situação da fome que a gente tem no país, né, mas que ele apresenta possibilidades que a gente possa regar essa disposição do nosso povo de seguir fazendo a luta, né? Para nós também fica bastante claro o comprometimento na retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Isso para nós no campo ele é muito importante, né? O processo da retomada das farmácias populares, do programa Mais Médico, que no campo isso havia estabelecido um problema muito sério e muito grave, que era o atendimento ao nosso povo, né? Hoje, com a retomada, né, do programa Mais Médico, isso aponta a possibilidade de devolver ao nosso povo condições mínimas de atendimento e de cuidados, né? Nós estamos apostando, queremos ainda seguir na luta e na labuta, que a gente sabe que vai ser preciso para que isso seja implementado, ter anunciado o Plano Safra e esses apontamentos, essas conquistas contidas ali, elas chegarem na ponta, onde está o povo, né? A gente sabe que tem um caminho longo, que a gente tem muitos tropeços aí pelo meio que precisam ser atravessados para que isso de fato chegue na ponta, para que se materialize, para que vire verdade, né? Porque vai dialogar com um monte de coisas, né? Vai dialogar com muita gente inimigo que está posto no caminho para que isso vire, que isso se materialize, né? Mas nós apostamos muito que com o Plano Safra agora a gente possa fazer uma movimentação importante nesse país, tanto para dentro, né, das organizações sociais do campo, como no processo do diálogo e da construção junto ao governo, nessa perspectiva do papel que o campesinato joga no problema do abastecimento alimentar,
E aí a gente vai ter que dialogar várias questões com o governo, ele vai ter que ter a humildade de nos ouvir, de nos entender e de entender a nossa linguagem, né, de quem está no campo, de quem está convivendo com os problemas, com as dificuldades, mas também de quem tem a tarefa de produzir o alimento para resolver o principal problema do nosso país, que é o fator da gente ter quase que 50% da nossa população em estado de fome, né? Então, a gente sabe que isso é uma tarefa muito grande. Então, a gente tem olhado, assim, Marcos, de maneira muito especial, esse lançamento do Plano Safra, a gente tem olhado assim com muito carinho, com muito cuidado. Do ponto de vista da luta e do acesso à terra, aí a gente sabe que isso vai ser longas batalhas, né? Mas ele tem tomado algumas posições que também, pelo menos, nos permite pensar que a gente vai conseguir dar passos, né, do ponto de vista de retomar terras, né, retomar terras que foram devidamente apropriadas pelo agronegócio. Né? Ontem eu ainda estava olhando uma matéria que está sendo retomada uma área de mais de 30 mil hectares de terra aqui numa região que ela é uma região de reservas e que já estava apropriada pelo agro, e ela está, né, num processo de busca para retomada. Então, essas ações também nos permitem acreditar que isso dá um fôlego para o processo da luta pela terra no país, né? Claro que também vai depender da nossa capacidade de mobilização e de luta social também, para botar isso manter na pauta do dia, né? E isso anda muito casado com essa pauta ambiental que o Lula tem defendido com muita capacidade, tem defendido com muita coragem, tem peitado, tem pautado, né, a nível internacional, inclusive, né, tem jogado um papel fundamental nesse processo. E nós estamos entendendo isso como bons recados que o governo está dando para o império, né, que domina o campo nesse nosso país, de que vai ser possível a gente construir coisas importantes daqui para frente nesse próximo período, né? Vai ser período de bom fôlego para nós. Giovana, você quer fazer outra pergunta, Isabel e Rodrigo? Eu queria, antes de tudo, pedir desculpa porque a minha internet está realmente oscilando, mas está sendo muito construtivo para mim poder estar escutando esse diálogo entre vocês. E eu escutei um pouco do que a Isabel falou da minha primeira pergunta, que era mais sobre esse desmonte, como os movimentos estão e vão lidar mais uma vez com isso, como está sendo. E eu acho que já sanou algumas das minhas perguntas, o que Isabel e Rudy estavam falando. Isabel, Rodrigo, eu queria voltar ao panorama nacional. O Rodrigo está em Brasília, Isabel está em Rondônia. Eu queria voltar ao panorama mais geral, né, e a luta institucional dentro do Congresso. Essa semana, o deputado federal Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, usou uma expressão, e eu gostaria que vocês analisassem isso, né? Ele usou a expressão presidente do sindicato como sendo aquilo que representa o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, dentro do Congresso. Né? Ele fez uma análise de como é minoritário, vocês abordaram isso logo no início, né? Quer dizer, as forças democráticas, populares, são minoritárias dentro do Congresso, particularmente dentro da Câmara dos Deputados, e ele defendeu a necessidade de se construir uma base de apoio, e essa base de apoio passa necessariamente por uma negociação com Lira, e foi nesse contexto que ele definiu Lira como um presidente do sindicato, como o presidente do Sindicato dos Deputados Federais. A pergunta que eu faço, então, primeiro a Rodrigo, depois a Isabel, esse é o caminho para se construir uma base de apoio consistente dentro do Congresso, em particular dentro da Câmara dos Deputados, ou existe outro caminho? Eu queria que essa resposta inicialmente se limitasse a esse aspecto institucional, das disputas travadas dentro do Congresso e, evidentemente, depois também na necessidade
daquilo que vocês vêm falando desde o início, necessidade de organização cotidiana da classe trabalhadora nas cidades e no campo, né? Por favor, Rodrigo. Então, Marco, acho que esse é um desafio que não é novo, né? Acho que a consolidação do Centrão como uma das principais forças políticas, né, do país não é algo a ser desprezado, mas eu acho que não tem como vamos dizer assim, se submeter a essa lógica de chantagem permanente a qual o Centrão submete o poder executivo e muitas vezes o poder judiciário também, né? Então acho que é preciso enfrentar, acho que esse início de governo, né, se deu com demonstrações importantes nesse sentido, né, uma quebra de braço aí entre o executivo e o legislativo, inclusive acho que a principal manifestação disso foi a votação da MP da reforma ministerial, né, a recomposição dos ministérios pelo governo Lula foi um dos principais marcos, né, do ponto de vista da redemocratização do Estado brasileiro, a criação do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos povos indígenas, o status hoje que adquire o Ministério dos Direitos Humanos, né, com o ministro Silvio Almeida. Então, muitos símbolos do ponto de vista dessa reconstrução do Estado que foram ameaçados justamente por essa lógica como o Congresso hoje opera, né? Acho que teve a necessidade de negociação, mas tem coisas também que não estão públicas, né, da forma que deveriam. Acho que, por exemplo, as próprias ações no STF envolvendo aliados de Lira, né, a própria questão das ações da Polícia Federal nesse contexto fizeram que o próprio Lira recuasse, né, da sua sanha e de poder. Eu acho que é muito provável que num curto espaço de tempo a figura de Lira seja a figura como a figura do Cunha foi há algum tempo atrás, né? Esse cara que foi responsável pelo golpe, né? E que no fim das contas hoje é uma figura sem nenhum peso político na conjuntura nacional, né? Eu acho que as forças progressistas precisam atuar nessa direção, tanto no Congresso quanto fora dele, né? Já existe um conjunto de fragilidades também. O Centrão, apesar desse poder cristalizado nas instituições, né? Quando a gente vai olhar aí com um olhar mais apurado, tem um conjunto de calcanhares de Aquiles que a gente precisa também trabalhar, mas assim, me detendo a dimensão institucional, acho que precisa sim, não só o executivo como o judiciário precisa comprar uma quebra de braço contra essa lógica que é totalmente desvirtuada, né? De tratar Arthur Lira como um representante sindical é legitimar aí um poder que é totalmente avesso à lógica democrática, né? Assim, não tem como aceitar isso como um fato dado. Eu acho que trabalhar isso do ponto de vista não só do diálogo entre os poderes, mas também de enfrentamentos necessários, né? Como foi o enfrentamento ao orçamento secreto, né? Acho que tiveram várias mudanças aí que de alguma forma tirou um pouco do poder do Arthur Lira e do Centrão em relação a isso, mas eu acho que a gente precisa debater isso com profundidade na sociedade brasileira, ou a gente vai viver eternamente um regime presidencial que tem mais caráter de um chantagismo parlamentarista do que qualquer outra coisa. Isabel? Bem isso que o Rude traz, né? Mas o que dá para se perceber que, como por exemplo, a retomada do protagonismo do Lula e do Brasil aí no protagonismo internacional, acho que isso já demonstra a disposição de se construir um processo de enfrentamento também de resistência, né? Na verdade, tem que se valorizar, mesmo sendo minoria, que a gente tem bravos e bravas, né, camaradas ali no Congresso que tem muita capacidade, que tem feito coisas assim que
que, de fato, tem dado orgulho na gente aqui na ponta, né? Ouvir, ver e sentir e perceber a disposição que esses companheiros e essas companheiras estão tendo de pautar esse povo ali por dentro, né? Então, acho que isso é que precisa ser fortalecido, e eu quero agarrar nessa esperança, eu quero agarrar nessa possibilidade, né, de que a gente vai construindo de forma gradativa essa condição para sair da condição ali de você ter que ficar barganhando, de que você ter que ficar trocando tudo, né? Ou se sentir ameaçado o tempo todo, né? E para mim os passos para essa construção ele vem sendo feito. Às vezes a gente, claro, né? Às vezes a gente tem um bocado de pressa porque os problemas são tantos, né? Mas e também a gente sabe que há que ter um cuidado. Isso precisa ser regado, isso precisa ser construído, isso precisa ser pensado, precisa ser forjado, precisa ser alimentado, né? Então, eu penso e creio que a gente vai conseguir reverter essa situação, né, de você ter que ficar o toma lá e dá cá, né? Você pega com a mão esquerda e entrega com a direita, porque senão a gente não leva nada, né? Creio que... Por exemplo, Isabel, você falou dos bravos e bravas guerreiros e guerreiras que atuam dentro do Congresso. Eu daria destaque aos bravos e bravas guerreiros e guerreiras na CPI do MST. Né? Verdade. Verdade. Está muito bonito aquilo ali, porque é uma exposição de uma capacidade tão grande que esse povo tem, né, do conhecimento, do dominar toda essa situação e de pautar, e a coragem, acima de qualquer coisa, né, que esses companheiros e essas companheiras estão tendo, né? Então, acho que isso anima muito a gente e nos aponta essa possibilidade. Eu quero jogar com ela e eu quero acreditar que isso vai ser possível, né? E acho que certos comportamentos do governo vai criando condição, né? Eu sei que esse primeiro período ele é assim, ele precisou ser assim, foi necessário ser, né? Agora eu quero crer que da agora para frente começa a tomar um novo comportamento, um novo rumo, né? Não ignorando a força do inimigo, mas a gente também não pode exaltar tanto a capacidade assim, porque senão a gente vai ter que ficar na defensiva a vida inteira, né? E a gente precisa avançar. Pessoal, a gente está chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria que, primeiro Isabel e depois, finalizando, o Rodrigo, falasse um pouco desse horizonte breve, né, do término do primeiro ano do governo. Depois desse freio de arrumação dos 6 primeiros meses, depois daquele grande susto do 8 de janeiro, né, eu reponho a pergunta sobre as expectativas em relação ao final desse primeiro ano de governo. Qual seria a grande medida do ponto de vista dos trabalhadores rurais e depois dos trabalhadores sem teto, Rodrigo? Qual seria a grande medida que encheria os teus olhos, Isabel, e depois Rodrigo, de muita felicidade quando chegar do 31 de dezembro de 2023? É bem complexo, mas vamos lá, né? Vamos jogar com os sonhos aí. Primeiro, que o governo persiga essa sua decisão na defesa da questão ambiental, que para nós no campo ela é fundamental, porque ela vai passar por retomadas de terra, né? Ela vai passar por dar condição para quem sabe cuidar do meio ambiente, que é o camponês, poder fazer esse trabalho de reequilíbrio da natureza, do reequilíbrio ambiental. Então, isso precisa, né, de condições concretas e que aí esse plano safra precisa entrar em funcionamento, né, ele precisa entrar em vigor. Segundo, que a gente consiga, nesse segundo semestre, iniciar um processo da retomada da luta social, que o nosso povo, de fato, possa ocupar concretamente esses espaços de participação social do governo, mas de forma incisiva, que a gente possa ser consequente dentro desses espaços. Eu quero, por exemplo, acreditar que a partir de agora, Rude, do terceiro Interconselhos, né, que a gente possa apontar ali um novo processo onde as pessoas vão para esses espaços, mas, de fato, com condição de
de sugerir, com condições de defender a partir da reflexão dos problemas que a gente teve nos primeiros 6 meses, dos apontamentos importantes, mas o que nós entendemos que é preciso e que é necessário ser feito para a gente dar os passos necessários, né? Eu estou apostando que a gente consiga fechar o segundo semestre dessa forma, né? Que a gente tenha muita terra retomada de volta na nossa região amazônica e no nosso país afora, e que a gente tenha muita gente entendendo e compreendendo esse processo de reconstrução do país, e que isso vai passar pelo esforço da construção de força social, e que a gente consiga aproveitar o apontamento dessa retomada das políticas públicas para organizar muita gente. Meu sonho é que a gente consiga fazer uma dobradinha aí, os movimentos do campo com o MTST, para a gente, de fato, resolver o problema da circulação de alimento nesse país, os circuitos dos alimentos, que é fazer o alimento chegar aonde ele precisa, mas com o preço que todo e qualquer trabalhador possa acessar, possa comer. E que a gente, de fato, abra as portas do alimento para toda a população que passa fome. Eu não quero vencer esses próximos 6 meses com as mesmas estatísticas do povo com fome no nosso país. Isso é impossível você seguir sobrevivendo com um quadro desse, né? Então, para mim, essa é a maior expectativa para nós, enquanto camponesas e enquanto camponeses. Rodrigo, no dia 1º de janeiro de 2023, as nossas comemorações foram pela posse do presidente Lula. Em 1º de janeiro de 2024, o que você gostaria de comemorar? Eu gostaria de comemorar um 2024 com orçamento público na perspectiva do que foi a promessa do governo Lula, né, que o povo coubesse no orçamento, né, que a gente consiga aprovar aí um PPA, né, que oriente aí a linha de políticas que possibilitem os movimentos sociais acumularem força aí para esse próximo período, né? Eu quero que em 1º de janeiro de 2024 Bolsonaro também já esteja preso e todos os golpistas estejam devidamente punidos, né? Eu quero que em 2024 a gente eleve o nível de debate da política brasileira para construir aí campanhas municipais que tenham a prioridade da construção de parcerias públicos populares, né, onde o governo esteja comprometido com o trabalho permanente do povo nos territórios, dos movimentos sociais, que fortaleçam os assentamentos, as ocupações, as cozinhas solidárias, as creches comunitárias, hortas, enfim, que a gente tenha uma política de vida vigente nesse país e não a política de morte que norteou aí a hegemonia política de vários setores da nossa sociedade, né? Então, acho que essa esperança se traduza em frutos mesmo, né? Que a gente tenha povo com casa, com comida na mesa, com um salário digno, né? Com políticas sociais, assistenciais, de forma muito plena, e que a gente consiga eleger aí nos municípios de governos progressistas. Muito bem, nós chegamos ao fim desse primeiro programa de uma série de 3 sobre os 6 meses iniciais do governo Lula e 3 na visão dos movimentos sociais populares, com a participação do coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Rodrigo Rafael, o Rude, e a assentada da Reforma Agrária, integrante da direção nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, Ana Isabel Ramalho. Muito obrigado, Isabel, Rude, pela disponibilidade. Muito obrigado, Giovana, por acompanhar esse debate, fazer a sua pergunta. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.